Boa tarde, tudo bem? Estamos começando nossa live de aquecimento para a Semana do Controle do Diabetes. Eu vou explicar para vocês tudo o que vai acontecer hoje. Só um minutinho. Vamos lá, estamos começando. Para quem não me conhece, quem está no YouTube, quem está no Instagram, eu sou Carol Pinheiro, nutricionista, especialista em diabetes tipo 2, tá? E aqui, nesse perfil, eu ensino como controlar o diabetes sem deixar de comer o que você gosta, tá? E aí, eu estou criando um movimento nessas 2 semanas de aquecimento para a Semana do Controle do Diabetes, e eu quero que vocês ponham aqui na hashtag Sou livre, eu sou livre do diabetes, tá? E a gente vai conversar muito nessas 2 semanas sobre controle do diabetes, tá? Eu sei que eu posso ajudar muita gente com a minha experiência e é por isso que eu estou produzindo essas 3 semanas de conteúdo gratuito, gente. Vão ser 3 semanas de conteúdo gratuito, tá? E essas 2 semanas, só explicar para vocês. Vocês estão na live de aquecimento para a Semana do Controle do Diabetes. Vão ser 2 semanas tendo live de segunda a sexta, ao meio-dia e às 19 horas, tá? Eu estou trazendo vários temas que normalmente vocês trazem para mim, mas a semana mesmo do controle do diabetes vai começar no dia 21 de outubro, lá que eu vou trazer o conteúdo que vai trazer mais diferença na vida de vocês e que vai ajudar ainda mais vocês controlarem o diabetes. Então, se você ainda não se inscreveu, comenta semana aqui para se inscrever. Deixa eu botar aqui, fixar o comentário. Semana para se inscrever na Semana do Controle do Diabetes. Pronto, foi. Quem está no YouTube, gente, se você está no YouTube, tem o link para inscrição lá na... Tem aqui na descrição do vídeo, tá? Se bem que não tem agora, mas tem lá ali na minha bio, tá? Então, bora lá. E aí, como é que vão funcionar as lives de meio-dia, tá? As lives de meio-dia vão funcionar da seguinte forma, tá? Quem está se inscrevendo na semana do... Ai, tô com a boca super seca. Quem está se inscrevendo na Semana do Controle do Diabetes, eu estou enviando por e-mail um questionário para vocês. É para vocês responderem esse questionário. Por que é importante responder esse questionário, Carol? Porque assim eu vou saber o que vocês querem, quais são as maiores dúvidas de vocês, qual é a maior dificuldade de vocês para o controle do diabetes, e assim eu consigo fazer um conteúdo para atender muito mais o que vocês querem saber, tá? Então, é importante que vocês respondam essa pesquisa. Quem já está no grupo de WhatsApp, eu tenho o grupo de WhatsApp da Semana do Controle do Diabetes. Eu tenho mandado essa pesquisa por lá. Então, responde. E aí, as lives de meio-dia vão ser baseadas nas principais dúvidas que vocês estão me mandando lá nessa pesquisa. Então, para você me mandar a sua dúvida, para ser respondida aqui, você precisa se inscrever na Semana do Controle do Diabetes e responder a pesquisa. Então, hoje, eu trouxe a pergunta. Eu não vou falar o nome da pessoa que respondeu, tá? Porque não sei se ela quer falar, mas a pergunta foi a seguinte: como controlar minha glicose? Como medir a glicose para saber quando e com que comer? E o que é o pico de glicose e quais os valores ideais de glicose em jejum e após a refeição? Aqui eu entendi que ela quer saber como controlar a glicemia capilar. E foi esse tema que eu resolvi trazer aqui para você, que eu sei que é uma dor muito grande de vocês. Aqui eu estou o tempo todo falando da importância do automonitoramento e deve rolar essa dúvida, né? Como é que eu faço isso? E por que rola essa dúvida? Porque, como eu sempre digo, a maior parte de vocês que está me assistindo aqui não recebeu essa orientação do profissional de saúde que você frequenta. Me respondam aqui no comentário quantas de vocês escutaram do médico endocrinologista que te acompanha ou da nutricionista que te acompanha que você deveria fazer o automonitoramento da glicemia capilar. E eu esqueci de pegar o aparelhinho para mostrar para vocês. Espera aí, só um minuto.
Acho que tá aqui. Vamos lá. O aparelhinho está aqui. Primeiro, o que é o automonitoramento da glicemia capilar? Né? Outro dia eu trouxe esse tema aqui, alguém falou aqui nos comentários, até parece que as pessoas não sabem, são burras. Não, na questão de ser burra, é porque vocês não são profissional de saúde, né? Vocês são professoras de matemática, vocês são secretárias, vocês são empresárias, vocês não têm a obrigação de saber, de estudar o que é automonitoramento capilar. A obrigação seria do profissional de saúde que te acompanha te falar. Mas como eu sei que não fala, então não é questão de achar que alguém é burro, tá? É questão de que, assim como eu não entendo um monte de coisa que vocês sabem na especialidade de vocês, muitos não sabem o que é, tá? Então, o automonitoramento capilar é você usar esse aparelhinho que vende em qualquer farmácia, tá? E mais uma vez, eu não comprei minha fitinha direitinha. Você vai espetar o seu dedinho, aqui não tem. Você vai espetar o seu dedinho, apertar. E aí vem umas fitinhas assim. Você coloca a fitinha no aparelhinho, você aperta, vai sair uma gotinha de sangue. Você faz isso aqui, põe aqui e ele vai te dizer quanto que deu sua glicemia. Isso é automonitoramento capilar, tá? Esse aparelhinho vende em qualquer farmácia. E aí, hoje eu vou responder as principais dúvidas de vocês com relação a isso. Primeiro, gente, a importância do automonitoramento. É o que eu sempre falo, não adianta você ficar medindo, descobrir quanto está a sua glicemia só quando você vai ao médico e ele pede um exame de sangue. Se você é daquelas pessoas que vai ao médico uma vez por ano, pensa cá comigo. Uma vez por ano, você vai ao médico, você chega lá no médico, na consulta anual, ele te passa um exame, você sai da consulta com esse exame, faz o exame, volta no retorno dele para mostrar os exames, e aí esses exames vão refletir a sua glicemia no dia que você fez o exame e nos 2 a 3 meses antes, né? Um ano, ele tem 12 meses. Portanto, nos outros 9 meses, você não tem ideia de como estava a sua glicemia. Você não teve a menor ideia. Ai, Carol, mas quando eu como muito doce, eu sinto minha visão embaçar. Não é assim. Não é todo mundo que vai sentir isso. Não confie em sintomas ao longo do período. O diabetes tipo 2 é silencioso. Você não vai perceber se você estiver numa situação de hiperglicemia. Ou seja, se você tem o costume de fazer exame anual, você não tem a menor ideia de como está a sua glicemia nos outros 9 meses que vieram antes de você fazer aquele exame. Então, quando a gente fala das complicações do diabetes, gente, a gente está falando de glicemias alteradas a cada refeição, dia após dia. Se a gente colocar 9 meses, 9 vezes 30, eu preciso de calculadora, são 270 dias do ano que você não tem a menor ideia de como está a sua glicemia. Você pode ter tido picos altíssimos. E durante esses picos altíssimos, esses episódios de hiperglicemia, os resíduos de glicose estiveram se acumulando nas suas microartérias ao longo desse período e você não tem a menor ideia, porque você só vai ao médico uma vez por ano fazer o seu exame de sangue. Quem de vocês não passa por isso? É o comum. Quando muito, vocês vão uma vez por ano, tem gente que não vai nem isso. Eu tenho uma aluna que, antes de descobrir o diabetes, estava mais ou menos uns 2, 3 anos sem medir. A última medição foi na pandemia. Depois disso, não fez outro exame. Como é que você sabe? E aí vocês saem da consulta tomando um remédio que provavelmente, ao longo desses 9 meses, não vai mais estar fazendo o efeito que fazia quando o médico te prescreveu.
E como é que você descobre isso? Ai, Carol, tem que ir no médico todo mês? Não, meu amor. Você tem que aprender a se automonitorar. E a gente vai falar sobre isso detalhadamente hoje. Uma coisa que eu quero falar aqui para vocês. Carol, por que você está aqui falando isso se nenhum médico nunca me falou? Se nenhum nutricionista nunca me falou? Porque eu entendo que a minha missão é ajudar mulheres a controlarem o diabetes, tá? Ajudo homens também, mas como eu sempre falo, eu tenho muito mais mulher aqui no meu perfil, então eu prefiro falar diretamente no feminino, né? Então, é óbvio que eu não vou aqui ensinar todas as estratégias de alimentação, porque esse é meu trabalho, mas eu quero dar um mínimo de noção para vocês que eu sei que vocês não recebem consulta, tá? E o automonitoramento é o mínimo que um profissional de saúde tem que te mandar fazer quando você recebe diagnóstico de diabetes. E eu sei que a maior parte sai da consulta sem ter ideia disso. Sem ter ideia. Isso é o mínimo. É o mínimo. Ele pode até te passar um remédio. Ele pode não te encaminhar para nutricionista, mas ele tem que te ensinar como você vai monitorar, como você vai controlar ao longo do ano. E eles não fazem isso, sabe por quê? Porque dá trabalho, tá? E a gente vai falar sobre mais coisas que são feitas de forma errada para poupar trabalho dos profissionais de saúde na consulta lá na Semana do Controle do Diabetes. Então, ó, se não se inscreveu, se inscreva, meu amorzinho, por favor, porque a Semana do Controle do Diabetes está, eu não posso falar palavrão aqui, mas está muito boa. Tá muito boa. Eu vou ensinar muita coisa para vocês com desafios práticos. Então, assim, ó, se inscreve, responde a pesquisa, porque pode ser que em breve eu responda a sua pergunta aqui. Mas voltando ao controle da glicemia capilar. Então, isso é fundamental. Tem que tomar remédio? Tá. Tem que controlar a alimentação? Tá. Tem que monitorar a glicemia. Combinado? Se você ainda não tem um aparelhinho, compra. Até porque na Semana do Controle do Diabetes, os desafios práticos que eu vou fazer, eu vou pedir para vocês medirem a glicemia. E, ó, a Semana do Controle do Diabetes começa dia 21 de outubro. Cara, você tem vários dias, você tem 2 semanas para comprar o aparelhinho. Se você quiser colocar em prática as coisas que eu vou falar durante a Semana do Controle do Diabetes. Combinado? Tá? Esses dias, uma aluna minha disse que a farmácia Pague Menos estava com super desconto. Porque aí, ó, você tem 2 semanas para comprar, para começar a medir, já começar a monitorar a sua glicemia, para você ter ideia de qual o padrão da sua glicemia, tá? Para na semana a gente já colocar em prática. Fechado? Tá. Então, esse é o automonitoramento, isso é fundamental e é importante também, quando você começar a monitorar, você vai ver que várias outras coisas afetam a sua glicemia, como, por exemplo, um dia que você está mais doentinha, que você está gripada, sua glicemia vai ficar mais alta. Um dia que você está estressada, sua glicemia vai ficar mais alta. Quando você fizer atividade física, ela vai baixar, tá? Assim, você vai aprendendo a se conhecer. Por exemplo, hoje uma aluna minha estava contando que ela teve uma situação de hipoglicemia, porque quando você toma medicamento e começa a mudar a alimentação, é normal ter hipoglicemia, né? Porque o remédio acaba ficando forte. E ela consegue identificar super bem. Por quê? Porque ela conhece o corpo dela, ela conhece a glicemia dela. Isso é fundamental. A gente fala tanto de autoconhecimento, né? E a gente amadurece, a gente vai se conhecendo mais, a gente sabe o que a gente não gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tolera, o que a gente não tolera, tem que ser a mesma coisa com a nossa glicemia. Até porque eu sempre falo isso, quando a gente fala de diabetes tipo 2, isso é muito individual, gente. Por exemplo, um pãozinho francês vai ter um impacto numa de vocês, que na outra o impacto vai ser outra. Vai ter uma que vai conseguir comer um pãozinho francês com queijo e a glicemia não aumentar, enquanto a outra come esse mesmo pãozinho e a glicemia dela vai aumentar. Porque a resistência à insulina ela é diferente em cada pessoa. Então, como é que você descobre isso? Medindo a sua glicemia capilar, tá? E aí, Carol, quando que eu tenho que medir? Bom, a recomendação para quem tá... A recomendação, talvez por isso que as pessoas não façam, né?
É assim, é que você faça em jejum. Por que é importante você medir em jejum? Para você ter ideia de como sua glicemia está acordando quando você não come nada. Se ela está acordando muito alto, está acontecendo alguma coisa errada. Você não comeu nada mais ou menos 8 horas, mas a gente vai ter uma live aqui só sobre glicemia de jejum, e aí eu vou explicar um pouquinho mais como a gente faz para baixar essa glicemia, tá? Outro momento importante, principalmente para essas pessoas que querem ver o seu perfil de glicemia, é que você meça antes das refeições. Eu, particularmente, como eu sei que ficar furando o dedo, ficar nessa missão é, às vezes, cansativo, chato, vocês desanimam, eu peço para as minhas alunas medirem só 2 horas após as refeições. Se você quiser, no início, avaliar a sua curva glicêmica, o legal é que você meça 1 hora depois e 2 horas depois. 2 horas depois quando, Carol? Como assim? Vou explicar. Você sentou para almoçar ao meio-dia, tá? Sentei, prato na frente, comecei a comer ao meio-dia. Às 14 horas, ou seja, 2 horas depois, você vai medir a sua glicemia. Ai, Carol, mas eu como devagar e parei de comer quase 1 hora da tarde. Tudo bem. Às 2 horas você vai medir a sua glicemia, tá? Sentei, comecei a botar o primeiro garfo na boca. 2 horas depois, eu vou medir minha glicemia, tá? Se você tomar psyllium antes ou vinagre, não vai considerar isso. Você vai considerar o momento que você senta para fazer a sua refeição, tá? Esses momentos, e tem gente que gosta de medir antes de dormir. Essas medições ao dormir e em jejum, elas são muito importantes, principalmente para quem faz uso de medicamento, tá? Para, por exemplo, ajustar a sua medicação, tá? E aí você vai anotar isso. E é indicado que você tenha esse diáriozinho, tá? Para você anotar, para quando você for na sua consulta médica, por exemplo. Como é que as minhas alunas diminuem medicamento? Porque elas monitoram, elas veem que elas estão tendo vários episódios de hipoglicemia. E muitas das vezes não reparam. Teve aluna minha esse final de semana que teve glicemia de 76 e estava bem. Né? Porque a hipo ela tem que estar abaixo de 70, mas uma glicemia de 76 não é legal, tá? Elas ficam super felizes, porque parece que quer que aquele negócio vá no chão, né? Que é legal, porque você vê que o negócio está funcionando, né? Mas também não é legal, porque você pode passar mal. Uma hipoglicemia é aquela sensação de desmaio e cai na rua dura, sabe? E aí, como é que, por exemplo, você sabe que você tem que botar açúcar para dentro? Se você está passando mal, por exemplo, uma situação de hipoglicemia se confunde com pressão baixa e com desidratação. É igual. É a mesma coisa, é igual. Como é que você sabe que você tem que comer açúcar? Se você medir a sua glicemia. Se você não medir, como é que você vai saber que tem que botar açúcar? Se a pessoa não precisa de sal. Se a pressão baixou, ela precisa de sal. Se foi porque ela teve uma hipoglicemia, ela precisa de açúcar. Como é que você mede? Glicemia capilar, tá? E aí, que vocês com certeza querem muito saber, né? Primeiro, tá, Carol, você já me disse que horas eu tenho que medir a glicemia, mas quanto que tem que dar essa glicemia? Vamos lá. Essa glicemia, para quem não tem diabetes, ou seja, se você que está aqui me ouvindo tem pré-diabetes, a sua glicemia precisa estar entre 70 e 99 miligramas por decilitro, tá? Se tiver abaixo de 70, você está numa situação de hipo, você precisa colocar açúcar para dentro, glicose para dentro, tá? Agora, se você que está aqui me escutando tem diabetes tipo 2, você precisa manter a sua glicemia de jejum entre 80 e 130 miligramas por decilitro. Então, quando vocês medirem aqui, essa glicemia precisa marcar aqui entre 80 e 130 miligramas por decilitro. Se você tem diabetes, se você tem pré-diabetes, precisa marcar entre 70 e 99 miligramas por decilitro. Tá. Esse vocês já aprenderam. E a glicemia 2 horas após a refeição? Quanto que ela precisa estar? Ela precisa estar no valor de jejum? Não precisa estar no valor de jejum, pelo amor de Deus. A glicemia de jejum, você não comeu nada, tá?
A glicemia, 2 horas após o almoço, ela vai estar mais alta que a de jejum. Isso é normal e esperado. Eu adoro dar esse exemplo. Se a gente pegar meu filho e medir a glicemia dele 2 horas após a refeição, vai estar mais alta que a de jejum. Graças a Deus. Significa que ele está absorvendo nutriente, tá? Agora, o indicado. Se você que está me escutando tem só pré-diabetes, o ideal é que essa glicemia, 2 horas após o momento que você sentou para fazer sua refeição, ela precisa estar menor que 140 miligramas por decilitro. Então, você vai medir 2 horas depois e precisa estar abaixo de 140 miligramas por decilitro. Agora, se você já tem diabetes, ela precisa estar abaixo de 180 miligramas por decilitro, tá? Ai, Carol, mas eu quero ter glicemia de quem não tem. Ótimo. Né? As minhas alunas ficam em pânico se tem uma glicemia pós-jejum, pós-prandial de 170 miligramas por decilitro com diabetes. Eu falo, mas gente, é normal? É o indicado? Não, eu quero glicemia abaixo de 140. É isso aí. Vocês têm que buscar sempre o melhor, tá? Importante também, gente, esses valores, né, para quem tem diabetes há muitos anos, é isso, né? Às vezes eu fico vendo que as minhas alunas, elas têm diabetes às vezes há anos e querem uma glicemia de quem não tem. Talvez seja mais difícil, mas só de você estar conseguindo manter a sua glicemia pós-prandial abaixo de 180 miligramas por decilitro, significa que você está achatando o seu pico de glicemia, tá? Combinado? É normal. Após a refeição, a glicemia vai subir. Graças a Deus, significa que você está tendo absorção legal dos seus nutrientes. Se você não estivesse absorvendo nutrientes, se sua glicemia não subir depois do almoço, significa que você não está absorvendo. E aí, minha amiga, deu ruim em geral, tá? Não conheço ninguém que parou de absorver nutrientes, mas pode ser, assim, uma pessoa que, por exemplo, está com uma obstrução no intestino, né, por conta de um câncer, essa pessoa não vai absorver nutriente, né? Uma pessoa que perde pedaço do intestino pode ser que absorva menos. Então, assim, se você está com a glicemia, se você tem diabetes, sua glicemia está abaixo de 180, você está bem, está normal. Significa que essa glicemia está controlada após a refeição e que ela vai descer ali no momento certo, tá? Se você quiser ficar testando ali para ver ela descendo, você vai ver que ela vai descer, tá? E aí ela também perguntou, essa seguidora, primeiro, aí, Carol, vamos supor que eu comecei a seguir as suas orientações, eu virei sua aluna, e aí você falou que eu posso comer chocolate. Como é que eu vou saber se eu posso comer chocolate? Não vou dar exemplo de chocolate, não, que é polêmico demais. Vamos dar o exemplo da batata, tá? Se você quer ver como o seu corpo responde a determinado alimento, você tem que fazer o seguinte, preste atenção. Você vai ficar 4 horas sem comer, tá? Você quer testar, vamos supor, a batata. Você almoçou às 2 horas, mediu sua glicemia pós-prandial ali, e aí você vai fazer sua próxima refeição. Você tem que estar 4 horas sem ter ingerido nada. Então, por exemplo, você acabou a sua refeição ali do almoço, dali a 4 horas, vamos supor que você almoçou, terminou de almoçar 12:30, então, quando for 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, você vai comer só a sua batata. Só a batata que você quer testar ali numa porção indicada, né? Você quer comer uma batata média, aí você come a batata. Dali a 2 horas que você começou a comer batata, você mede sua glicemia para ver como seu corpo responde a ela, tá? Isso é uma maneira bem legal de vocês aprenderem ali a resposta de cada alimento, tá? Então, isso você consegue testar um alimento. Hoje em dia, gente, tem aquele monitorzinho de glicose contínua, que é um aparelhinho maravilhoso, mas é carérrimo, então eu acabo não indicando muito, eu indico o método tradicional para vocês, tá? Esse aparelhinho, o custo é R$ 299 a cada 14 dias. Então, fica caro, né? Só para quem tem. O SUS dá esse equipamento, né? Você pode entrar com a ação, mas é só para aquelas pessoas que têm um diabetes tipo 2 mais difícil de controlar, tá? Porque, como eu falei, cada pessoa é uma.
Tá. E aí, é importante também medir a glicemia, por exemplo, se você tiver com uma situação de hipoglicemia, poxa, então tem que comer um alimento aqui que vai me dar glicose mais rápido. Ah, e minha glicose está muito alta, então minha próxima refeição eu preciso maneirar. Então, você consegue equilibrar melhor suas refeições medindo, tá? E aí, ela me perguntou também o que era o pico de glicose, gente. Por exemplo, o pico de glicose é quando a gente tem um aumento dos níveis de açúcar no sangue de forma muito rápida, tá? Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Se eu chegasse aqui agora e diluísse nesse copo d'água uma colher de sopa de açúcar e desse para você, a sua glicemia, você ia ter um pico de glicemia. Você não tem nada, vamos supor que você não almoçou ainda, você não tem nada no estômago, eu coloquei açúcar para você. Isso vai entrar direto na sua corrente sanguínea e você vai ter um pico muito grande de glicose. Isso vai refletir na sua glicemia, quando você medir. Agora, se eu te dou uma colher de sopa de psyllium, psyllium é fibra. Psyllium, a gente não absorve o psyllium, tá? O vinagre também, o vinagre não tem caloria, né? É um negócio que não... Se eu te der um copo, ou se eu te der um copo de água vazia, você não vai ter um pico de glicemia. Você entende? O pico de glicemia, quando a gente, por exemplo, aplica a estratégia de modulação glicêmica, que é o que eu ensino, a gente consegue achatar esse pico de glicemia. Na semana do controle do diabetes, eu vou explicar isso em detalhes para vocês, com exemplos, tá? Fiquem tranquilos. Mas é mais ou menos isso. É a velocidade que o carboidrato vai entrar na sua corrente sanguínea. A gente precisa diminuir essa velocidade. Por exemplo, se uma colher de sopa de açúcar vai entrar na sua corrente sanguínea em 30 minutos, se a gente, junto com a colher de sopa de açúcar, colocar uma colher de sopa de farelo de aveia, ela vai entrar talvez em 40 minutos. Então, a gente diminuiu a quantidade de carboidrato. É a mesma, a gente diminuiu o tempo que ela vai entrar, tá? Mais ou menos isso, espero que eu tenha me feito entender. Mas eu vou entrar mais a fundo nesse tema na semana do controle do diabetes. Então, não vou trazer exemplo, isso tudo vai ter lá. Se você não se inscreveu, se inscreve, digita semana, se inscreve, responde a pesquisa e lá no campo, o que você gostaria de me perguntar? Se tivéssemos 30 minutos para tomar um café, você manda essa pergunta lá. Amanhã eu já defini qual dessas perguntas eu vou responder, mas ainda não tenho. São 2 semanas de aquecimento, tá? Ó, essa semana toda a gente vai ter live meio-dia e às 19. Na próxima semana toda a gente vai ter live meio-dia e às 19, tá? E aí na outra semana do dia 21 a gente começa a semana do controle do diabetes, e lá onde vai estar o conteúdo mais importante, tá? Aqui eu só vou trazer pequenas pinceladas para vocês, para de fato vocês chegarem na semana do controle do diabetes, ó, já vão ter aprendido muita coisa, tá? E é o que eu sempre falo, gente, assim, se você conhece alguém que tem diabetes e que tá fingindo que a doença não existe, chama ela para assistir a semana do controle do diabetes com você. Sabe por quê? É o que eu falo sempre. Todo evento que eu faço desse, eu falo. Aqui vocês vão ter acesso a um conteúdo que vocês não recebem em outro lugar. Eu não conheço nenhum outro, nem perfil na internet que dá esse tanto de conteúdo que eu dou, né? Que a gente fala educação em diabetes, né? De forma gratuita. Isso aqui é educação em diabetes. Eu estou ensinando a vocês o que vocês não têm nas suas consultas médicas, tá? Então, aproveitem. Manda essa live aqui já para alguém, uma dessas pessoas. Convida ela para participar da Semana do Controle de Diabetes. Discutam os temas depois, sabe? Mas você pode estar realmente salvando uma vida se você fizer isso, tá? Então, já respondi quase todas as perguntas. Ela também fez uma pergunta sobre a berberina, de quantidade que devia tomar. Gente, quantidade de suplemento é só em consulta individual, tá? Nem no meu acompanhamento em grupo eu dou esse tipo de recomendação. É só em consulta individual. Então, assim, o que eu posso falar para finalizar aqui, na importância do automonitoramento. Se você ainda não faz, começa a fazer. Se você ainda não tem aparelhinho, compra, porque na semana do controle do diabetes a gente vai ter desafio prático. Aí você tem 2 semanas para comprar,
para aprender a mexer, para começar a monitorar, para já conhecer a sua glicemia. Outra coisa. Ai, Carol, na farmácia perto da minha casa é caro. Gente, usa Mercado Livre. Mercado Livre tem tudo barato. Frete grátis. Cara, vai no Mercado Livre, gente. Não precisa ter medo. O negócio entrega, é confiável. Tem anos de Mercado Livre. Não precisam ter medo, tá? Então, a partir do momento que você comprar o seu negocinho, cara, anota. Faz um diário ali no início, até você aprender como é a sua glicemia. Anota o que você comeu, quanto que deu a glicemia pós-prandial, anota a sua glicemia de jejum. Ai, Carol, não quero medir todo dia, meu dedo tá doendo. Tá, escolhe 2 vezes, dois momentos do dia para medir, sabe? Eu tenho aluna minha que mede de jejum e escolhe uma das refeições do dia, sabe? Não precisa medir em todas as refeições, seu dedo vai ficar doendo. Você vai se sentir, às vezes, ansiosa pelo esse processo, tá? Poucas vezes, não precisa. E isso, gente, o controle, o monitoramento da glicemia capilar, ela também não vai te dizer como está a sua glicemia só após as refeições. Você vai entender sobre o efeito do estresse, o efeito de uma noite de sono mal dormida, o efeito da atividade física. Vai saber se sua medicação está forte ou fraca para você. Pode ser que acontece muito. Muita gente começa a me seguir, começa a aprender muita coisa, a aplicar muita coisa e começa a ter episódio de hipoglicemia. Começa a ver que a glicemia está ficando muito baixa. Já teve seguidora minha, só de me seguir e começar a aplicar as coisas que eu falo, que a glicemia dela chegou a baixar muito. Ela precisou suspender o remédio antes de ir na consulta do médico. Como é que ela sabe disso? Porque ela mediu e o médico depois diminuiu a dose do remédio dela. Assim que a gente descobre. Como é que você vai saber, indo no médico uma vez por ano e fazendo exame de sangue, que o tratamento está sendo eficaz? E realmente me admira a maior parte de vocês nunca ter escutado isso. Nunca ter pessoas com anos de diabetes que não monitoravam. É chocante. Deixa eu ver se vocês mandaram alguma pergunta. Então, ó, quem não se inscreveu na Semana do Controle do Diabetes, se inscreva. Garante sua vaga para ser avisada das lives. Ó, exatamente, professora Marília. Nunca recebi, já foi logo passado o medicamento. É normal, é doido isso, porque assim, é o básico. Ah, ela só foi saber desse monitoramento capilar por você, viu? E teve tipo, contei, eu não sei se você estava aqui no início da live, Marília, mas teve uma seguidora uma vez que falou que eu achava que as pessoas eram burras. Eu falei, não. Gente, assim, como eu não sei um monte de coisa que vocês sabem, a parte da saúde são os médicos que dão o diagnóstico que tinham que falar isso, gente. Isso é básico. Isso é básico, eu não entendo, numa boa. É isso, gente, é mais fácil de falar. Exclui isso, exclui aquilo, toma um remédio, e é isso aí, porque, ó, precisa sair rápido. Imagina você começar a mandar esse monte de dúvida para o médico do plano, ou médico do SUS. Ah, mas doutor, eles não escutam, os médicos não escutam os pacientes, são raros os médicos, nutricionista também, que escutam o que o paciente está falando. Sabe, esses dias eu estava vendo um médico que desenvolveu um método, né, de atendimento, que ele não inventou a roda, ele ensina médicos a atenderem bem um paciente. Porque aí ele fala que na faculdade não tem nenhuma matéria sobre escuta de paciente. Olha que louco. O médico, ele sai da faculdade sem saber escutar uma pessoa. Isso é básico. E realmente na faculdade de nutrição eu também só aprendi quando eu saí. Quando eu saí, eu fiz um curso, uma professora maravilhosa, onde ela abordava muito isso, a atenção ao paciente, né? Olhar o paciente como um todo, escutar o paciente. A maior parte deles não escuta vocês. Vocês sentam a bunda na cadeira, só eles que falam. Vocês só falam, sim, doutor, entendi, doutor, ok, doutor. Quando pergunta alguma coisa, te dá uma resposta para finalizar logo as suas dúvidas, e é isso aí. Então, vocês saem, e é normal, gente, infelizmente é normal, não é porque você deu azar.
Eu vejo assim, pelas minhas alunas, são poucas as que dão sorte de encontrar um profissional, um médico endocrinologista que escute, que ter a escuta, né? Outro dia eu estava vendo também, estava assistindo uma aula, e aí o professor falou isso. O ser humano, a gente tem uma necessidade de escutar, de falar as coisas que a gente sente, né? Por exemplo, aqui nessa conversa que eu estou, tenho certeza que vocês estão tendo diálogos mentais comigo, que se a gente tivesse ao vivo, né? Vocês falam aqui no comentário, vocês estariam querendo falar também. Eu sou assim, eu sou faladeira pra caramba. Nas minhas aulas na faculdade, nas pós-graduações, eu sou daquela que levanta a mão toda hora para falar. Porque a gente tem essa necessidade de falar. Numa consulta médica, muitas de vocês se sentem oprimidas. Eu estou falando isso, gente, porque eu sou essa pessoa, tá? Hoje que eu sou profissional de saúde, tá melhor, mas se bem que tem certas coisas que eu não vou discutir com o médico, é a especialidade dele. Então, eu fico muito nessa posição de me sentar, escutar o que ele fala e acatar. Discutir pouco, né? Eu sei que vocês também passam por isso. Se eu, que sou profissional de saúde, acabo tendo essa postura, imagina vocês que não são profissionais de saúde, né? Que é isso, é a área dele, é o conhecimento dele. Mas a verdade é que em 15 minutos de consulta ele não tem tempo de te passar todo o conhecimento que ele deveria te passar quando te dá um diagnóstico de diabetes ou quando te fala que você tem a condição de pré-diabetes, sabe? E aí, enfim, esse médico que eu falei, ele tem esse movimento de tentar voltar a medicina mais para o que era a medicina de antigamente. Lembra? O médico de família, que ia na casa da pessoa, né? Hoje em dia é muito impessoal, muito impessoal. Eu passo pela mesma coisa, deixa eu ver mais. Falei para caramba. Lucimere, Carol, faço monitoramento e controlo a alimentação, sempre dando normal. Fiz exame no laboratório de jejum, deu normal e a glicada continua alterada. Precisei tomar corticóide. Com certeza, Luci. Lucimere, corticóide altera de forma indecente, mas é aquilo, ó. Se você tomou corticoide, você estava com alguma doença. Assim, ficar doente também não é legal, vai aumentar a sua glicemia também. Então, melhor tomar o corticoide, fazer o tratamento certinho, a glicemia volta ao normal, tá? Mas aumenta muito. Vamos lá, ó. Vou encerrar, ninguém mais mandou pergunta. Algum chá para baixar o açúcar? Eliana, tem vários. E a gente vai ter live sobre chá. Gessilena, não estou conseguindo acessar. Olha, provavelmente sua internet não está boa, porque o resto do pessoal está conseguindo, tá? Eliana, vinagre de maçã funciona, também vai ter live sobre vinagre. Mas, gente, vinagre, chá, berberina são estratégias. Se você não mudar a alimentação, eles acabam atuando como um medicamento, tá? Só que de potência muito mais fraca, né? Enquanto o glifage vai diminuir a sua glicemia bastante, esse vai diminuir um pouco só, tá? Você tem que associar com a alimentação adequada, tá? Porque ele é o que eu sempre falo, gente. O problema do diabetes, a causa do diabetes é a alimentação. Enquanto vocês ficarem tentando diminuir os sintomas pela beirada e não mudar o que precisa mudar, vocês não vão ter solução do problema. Vai ficar só contenção de danos, né? Contenção de danos, e uma hora dá ruim. Bom, gente, não vou ver todas agora. Vou encerrar a live. Quem quiser mandar pergunta, não esquece de responder a pesquisa, tá? O questionário. Muito obrigada. 19 horas a gente está junta de novo, gente. Fiquem tranquilas. 19 horas a gente vai falar sobre genética, gente. A gente vai falar sobre genética, não ser sentença de diabetes, só porque eu escuto muito. Ah, porque minha mãe tem diabetes, eu sei que eu vou ter. Ah, porque meu pai e minha mãe tiveram. Ah, eu vou ter. Gente, vamos acabar com isso, tá? Então, 19 horas estamos juntas novamente. E é isso, manda essa live vai ficar gravada, manda para alguém que precisa saber disso, que precisa tomar vergonha na cara e entender essa doença,
porque só está começando, vão ser 3 semanas de conteúdo gratuito. Então, se você quer controlar seu diabetes, sem dieta restritiva, sem deixar de comer o que você gosta, participe de tudo, esteja aqui comigo. São 3 semanas de conteúdo gratuito. Isso não dura para sempre. O conteúdo da forma como eu estou dando não dura para sempre, tá? É isso. Beijo, até mais tarde. Tchau, YouTube. Já ia esquecer de finalizar aqui.